Abra sua Bíblia comigo em 1 João. Eu quero falar sobre um fator com você essa noite. Diga comigo assim: fator Cristo. Diga mais uma vez: fator Cristo. Quantos amam a palavra do Senhor? Eu ia ler apenas 2 versículos, mas eu acho que a gente podia hoje ler um pouquinho mais, amém? Você topa ler comigo alguns bons versículos? Amém? Então abra a sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 5, a minha versão é NVI. Todos acharam? A partir do versículo 1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho de Deus não tem vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte, a pecado que leva para a morte. Não estou dizendo que se deva orar por estes. Toda injustiça é pecado, mas há pecados que não levam à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Olha que texto incrível, nós lemos o capítulo 5 inteiro. Eu ia ler apenas 2 versículos, mas eu amo esse texto. Hoje é um dia, simbolicamente, muito importante para nós, porque nós estamos nos lembrando, graças a Deus que aqui na igreja a gente é o motor da nossa vida, lembrar do sacrifício de Jesus. Então nós não precisamos da ceia para necessariamente, com a nossa agenda marcada, lembrar do sacrifício de Jesus. A gente não precisa de um feriado de Páscoa para lembrar que Jesus um dia morreu pelos pecados dos homens. Não, nós lembramos sempre, porque é isso que nos faz estar aqui. Porque homens imperfeitos como nós somos, cheios de defeitos, que temos uma história de redenção a Deus, nós não podemos jamais apartar da nossa vida o que Jesus fez. Como o Ramon disse aqui, o pastor Ramon disse aqui no período da intercessão, só nós talvez sabemos onde nós estaríamos se Jesus Cristo não tivesse cruzado a história das nossas vidas. Só nós e Deus sabemos talvez onde nós estaríamos hoje, qual era a história que contariam ao nosso respeito, se um dia Jesus não tivesse cruzado o nosso caminho. E hoje nós estamos celebrando a vida do Cordeiro de Deus.
Porque se você for ver do livro de Malaquias para o livro de Mateus, para o fim do Velho Testamento, para o início do Novo, existe um hiato de 400 anos. Durante 400 anos, não se ouviu uma palavra profética. Durante 400 anos, não se ouviu sobre a terra assim diz o Senhor. 400 anos é muita coisa, meus irmãos. O final do livro de Malaquias, para o início do livro de Mateus, que vai começar com a genealogia de Jesus, lá no capítulo 1, e logo em seguida vai começar a falar sobre o nascimento de Jesus, foram 400 anos de silêncio, onde ninguém ouviu mais a voz de um homem de Deus. Mas então, Jesus vem à terra e rompe o silêncio, e Ele não apenas traz a profecia, porque agora Ele é a própria profecia, e é por isso que nós estamos aqui, e é sobre esse fator que eu quero falar com você essa noite, amém? Sobre o fator Cristo. E o texto que nós lemos começa dizendo sobre os nascidos de Deus. E quem são os nascidos de Deus? Quem são aqueles que nascem não a partir de uma genialidade, de uma genealogia biológica apenas, mas nascem a partir de Cristo, nascem a partir de Deus? Quem são os nascidos de Deus? O primeiro versículo que nós lemos vai dizer: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Você crê que Jesus é o Cristo, sim ou não? Você é nascido de Deus. Nós somos tentados a criar coisas mais, ou coisas maiores para sermos aceitos como filhos de Deus. Nós somos tentados a construir uma cartilha de regras para dizer sobre o que um filho de Deus precisa fazer, irmão. Mas a Bíblia é muito clara. Tudo que você precisa para ser aceito como filho de Deus não tem nada a ver com o volume das suas entregas, não tem nada a ver, é simplesmente crer. Creia somente que Jesus veio e morreu no teu lugar, e você automaticamente se faz um nascido de Deus. Você percebe a beleza disso? Você percebe o quão belo é o Evangelho de Jesus Cristo? Ele não está preso numa caixinha de regras. Ele não está ali engessado a um sistema, não. Creia. Esses são os nascidos de Deus. Diga comigo: eu sou o nascido de Deus, porque eu creio em seu Filho. Olha o texto que lemos: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. O segundo ponto que nós lemos, é o segundo ponto que eu quero falar com você, é sobre o amor. O que é amar a Deus? O que é amar a Deus? Amar a Deus talvez é estar em todos os cultos. Amar a Deus é eu cumprir ali com um ritual, é chegar na hora. Amar a Deus é eu ser um homem muito generoso. Mas no texto que nós lemos, nós percebemos que amar está totalmente ligado a obedecer. Quem ama a Deus, obedece a Deus. Essa é a linguagem de amor de Deus. Nós aqui, enquanto humanos, temos as nossas linguagens de amor, né? E aí é tempo de qualidade, eu nem sei todas. Vai falando aí. Tempo de qualidade, presente, palavras de afirmação, toque. Tem muitas, né? São 5. Nós, enquanto seres humanos, temos a nossa linguagem de amor. E por conta disso, às vezes a gente acha que Deus tem essa mesma linguagem de amor. Então a gente acha que para amarmos a Deus, nós precisamos fazer muitas coisas para Deus. Então, nós achamos que para amar a Deus, para Deus se sentir amado por nós, nós precisamos que Deus necessita das nossas palavras de afirmação, que Deus necessita dos nossos muito fazer. Mas a linguagem de amor de Deus
é a obediência. Sabe quando você descobre que você está amando a Deus? Quando você vive uma vida de obediência. Isso é amar a Deus. Sendo bem sincero com você, irmão, Deus não está interessado na nossa cantata de Natal. Deus não está interessado na gente fazer uma linda encenação aqui, trazer o cordeiro e lembrar da morte e do sacrifício. Não, o que Deus está interessado é uma vida em obediência. É isso que Deus quer de nós, meus amigos. Não é que hoje a gente se encha de lágrimas nos olhos e oferte como nunca antes, porque nós estamos lembrando que o Cordeiro de Deus veio, tirou o pecado do mundo e morreu do nosso lugar. Deus não quer isso de nós. O que Deus quer de nós é obediência. Essa é uma vida que o nascido de Deus vive, uma vida de obediência. Quem amar a Deus, vive uma vida de obediência. Olha o texto que nós lemos. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. Os seus mandamentos não são pesados. O nascido de Deus, aquele que nasce de Deus, vive em obediência. Quer amar a Deus? Obedeça a Deus. Você percebe que não tem nada a ver mais sobre as coisas que nós fazemos, porque nós podemos muito bem fazer coisas porque aprendemos a fazer. Nós podemos fazer de uma santa ceia como essa um ritual. Eu fui comprar esses cálices que já vêm com suco já lacrado. Tinha fila lá no lugar onde eu fui comprar no sábado de manhã, para comprar os elementos da ceia. E aí eu vim no carro, a gente vim encontrar o Gel para a gente fazer a dinâmica do evangelismo, e eu vim no carro pensando: meu Deus, será que nós realmente entendemos o que é a Santa Ceia do Senhor? Ou ela já virou apenas um rito do primeiro domingo do mês? Será que nós entendemos de fato o que aconteceu para que hoje nós pudéssemos ter essa liberdade? Porque, irmãos, deixa eu te dizer algo, o nosso pecado era muito grande, e somente um cordeiro, e graças a Deus, porque nós só falamos sobre isso aqui no momento da adoração, sobre Jesus, sobre o nome de Jesus, sobre que Jesus é o Rei, que nada pode mudar essa realidade. Somente um cordeiro sem defeito poderia. Para pensar. Que juiz justo continuaria justo se ele perdoasse alguém, mesmo esta pessoa sendo injusta? Então logo Deus não seria justo se Ele simplesmente nos aceitasse por nos aceitar, porque as nossas mãos estão cheias de injustiça. Então, para sermos aceitos por Deus, precisa ouvir em Jesus e assumir a nossa culpa, para que injustos fossem justificados. Sabe qual é a palavra mais importante da Bíblia? Sabe qual é a expressão mais importante das Escrituras? Uma expressão chamada propiciação. Ah, Breno, mas o nome de Deus é o nome mais importante. Irmão, o nome de Deus está elevado, ele nem entra na conta, porque ele está elevado acima de todas as alturas. Não tem nada que se compare a Deus, amém? Então é por isso que eu nem conto, porque é superior a tudo. Mas essa é a expressão mais poderosa do Evangelho, propiciação, que é quando Jesus vem no nosso lugar e se torna maldição pelos meus pecados. No dia que essa realidade cair sobre a sua cabeça, você nunca mais vive da mesma forma. Quando essa realidade cair na sua mente, você nunca mais vive da mesma forma. Quer amar a Deus? Obedeça a Deus.
O terceiro ponto que lemos é que os nascidos de Deus, eles vencem o mundo. Diga comigo assim: os nascidos de Deus vencem o mundo. Olha o que diz o texto que lemos: o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Irmão, você precisa entender de uma vez por todas que vencer o mundo, e a grande verdade é que está todo mundo querendo vencer. Todos nós queremos vencer, e principalmente no cenário que nós estamos, queremos vencer uma pandemia, queremos vencer esse caos que se instalou num cenário global. Nós queremos vencer. Só que o mundo, ele tem uma perspectiva sobre o que é ser vencedor. O mundo tem uma visão sobre o que é ser uma pessoa vencedora. E é por isso que nós vamos ver uma crescente sobre pessoas te ensinando a como vencer nessa vida. É por isso que nós vamos ver todos os dias frases e mais frases de como se tornar um vencedor nessa vida. Mas nós, enquanto povo de Deus, precisamos entender de uma vez por todas que a nossa vitória não está nos nossos argumentos. Nós precisamos entender de uma vez por todas que a nossa vitória não está no volume da nossa voz. Nós precisamos entender que a nossa vitória está em Jesus Cristo. Ele é a nossa vitória. O nascido de Deus vence o mundo. Por quê? Por causa da fé em Jesus. Sabe qual é o grande conflito da humanidade, meu irmão? É justamente esse. Porque a humanidade se acostumou a, quando chegasse num fim de um ano para o outro ano, ela pesquisava lá os médiums, o que os médiums estão falando sobre o próximo ano. Aí você via pessoas lotando lá, os lugares onde as pessoas giravam as cartas. Programa de televisão em fim de ano é só isso. Médium fulano de tal vai estar lá dizendo sobre o ano que virá. E aí gira uma carta e fala: olha, o ano que virá vai ser um ano de muita prosperidade. O ano que virá vai ser o ano da cor roxa. O ano que virá vai ser o ano da paz. Aí, irmão, na igreja, falamos que o ano de 2021 seria o ano da visão perfeita. O ano da visão. Aí, irmão, chega março, o que acontece, irmão? É o ano da visão perfeita mesmo. Para nós olharmos para dentro de nós, com a real visão de quem somos. Longe do púlpito, longe da plataforma, do microfone, onde estava só eu e minha esposa em casa. Esse é o conflito do mundo, irmão. Porque o mundo se apega numa perspectiva de vida de vitória, nessa vida. E é por isso que as pessoas não sabem o que fazer, irmão. Elas não sabem o que fazer, porque elas estavam esperando um ano de vitória. É por isso que as pessoas estão atordoadas, sem saber o que fazer, porque elas não estavam preparadas para esse ano, porque foram prometidas para ela que se ela usasse a roupa da cor roxa, ela viveria um ótimo ano. Se ela virasse o ano com a roupa da cor tal, o mundo não estava esperando para o que nós estamos vivendo. Só que é aí que é a beleza do Evangelho, irmão. O Evangelho nunca nos prometeu alegrias nessa vida. Nunca, irmão. Ao contrário do mundo que promete alegria, vitória, prosperidade, não. O Evangelho nunca disse que nós seríamos bem-sucedidos aqui. Ele sempre nos preparou para um lugar que virá depois desse lugar aqui. É por isso que os nascidos de Deus, eles vencem o mundo, porque independente do caos que está no mundo, eles sabem que a pátria deles não é essa. Então aqui pode tudo acabar, pode tudo desmoronar, essa pandemia pode nem acabar, mas eu sei que o meu lugar não é aqui. Isso é a fé que vence o mundo, meu irmão. Sinceramente, eu não estou esperando a pandemia acabar, irmão, eu estou esperando Jesus voltar. Essa é a minha esperança, porque eu sou um nascido de Deus e eu venço o mundo através da fé.
Nós esperamos que tudo isso acabe e nós possamos viver. Muitos planos em nós, enquanto igreja, dependem dessas coisas se regularizarem, da misericórdia do Senhor lavar a nossa nação e ter misericórdia de nós. Mas eu quero trazer hoje para você a perspectiva dos céus a respeito do que era uma pessoa que nasce de Deus. Nós não temos esperança. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. Vocês estão me entendendo? Romanos capítulo 8, do versículo 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ah, irmão, isso aqui é a nossa regra de fé. Quem nos separará do amor de Deus? Nada, nem a morte, nem o perigo, nem a espada. Olha isso, por amor ao Senhor, somos entregues à morte todos os dias. Isso é vencer o mundo, irmão. Isso é nascer de Deus. É saber que esse lugar não é o nosso lugar. É saber que nós somos peregrinos aqui. E é por isso que nós vemos hoje. Nunca foi tão fácil pregar sobre a volta de Jesus como num cenário como nós estamos vendo. Nunca foi tão óbvio. Por isso que levantam uns profetas aí falando: olha, unge os umbral da porta, porque dia tal vai vir um anjo e vai matar a gente. Está morrendo gente todo dia. Nunca foi tão fácil falar sobre o verdadeiro rei, porque as pessoas estão em busca de alguém que acabe com todo esse mal. As pessoas estão se apegando a qualquer coisa que seja capaz de acabar com aquilo que nos assola. Mas eu vou falar disso mais para frente. Diga comigo: eu sou uma testemunha. Olha o que nós lemos: este é aquele que veio por água e sangue, isto é Jesus Cristo, não só por água, mas por sangue, e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Aqui nós vemos as testemunhas de Jesus em 3 níveis: o mundo celestial, o céu testemunha a respeito de Jesus. Nós vamos ver isso na figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No meio natural, na terra, nós vimos a testemunha de Jesus. É o Espírito, é aquele que marca Jesus como Filho amado de Deus. É a água que representa o batismo de Jesus. O sangue, que é o sacrifício de Jesus na cruz. E nós vimos um outro nível, um terceiro nível de testemunha. É uma testemunha individual. Olha o texto que nós lemos: quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso faz, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Esse é um nível para nós de testemunhas. O que é uma testemunha de Jesus? Aqueles que são nascidos de Deus trazem em si mesmo a certeza sobre quem é Jesus.
Os céus declaram, os céus testemunham a respeito de Jesus, a Trindade. A terra, quando Jesus passou na terra, você vai ver o selo do Espírito Santo sobre ele, a água do batismo, o sangue de Jesus na cruz. Mas João vai falar sobre uma testemunha individual, que é quando eu me torno um nascido de Deus, eu trago em mim, dentro de mim, o que é ser um filho de Deus. Eu trago dentro de mim essa certeza, eu sou uma testemunha. É isso que o mundo precisa, irmãos. É isso que o mundo precisa de nós. É que nós, como testemunhas de Jesus, saiamos pelas ruas. É isso que o mundo precisa de nós, irmãos. O mundo não quer o nosso discurso. O mundo não quer o nosso Deus te abençoe, Deus te acompanhe, não. O mundo quer ver em nós testemunhas de Cristo. Porque os nascidos de Deus trazem em si mesmo o testemunho de que Deus é verdadeiro. É disso que o mundo precisa. Sem nenhum lobby, mas nós fomos ontem entregar algumas cestas para algumas famílias aqui do Areal. Ô irmão, e a gente via no rosto delas, elas precisavam sim de alimento, mas nem de longe o alimento era tudo que elas precisavam. Nós víamos nos olhos daquelas pessoas um desejo por Deus. Um desejo por Deus. Talvez nem elas sabiam decifrar ou dizer o que elas precisavam. Porque às vezes as necessidades físicas batiam muito forte, mas você olhava nos olhos daquelas pessoas e vocês viam uma carência por Deus. Isso é ser uma testemunha. É isso que o Evangelho propõe para nós, meus amigos. É ser uma testemunha. É trazer em nós o testemunho vivo do que Deus é capaz de fazer em um homem e uma mulher. É trazer em nós. Amém? João capítulo 7, versículo 38 vai dizer assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você percebe que tudo parte do mesmo princípio, que é sobre crer? É por isso que o diabo nesses dias, ele quer minar a fé da igreja. É por isso que o diabo nesses dias quer colocar medo no seu coração, a ponto de fazer você parar de crer. Porque é tudo através da fé, meu irmão. É tudo pela fé, não é por obras para que ninguém se glorie. É através da fé. É sobre crer. Então, se o diabo consegue minar a sua fé, ele acaba com você. Se o diabo conseguir colocar dúvidas na sua cabeça a respeito da sua fé, ele mina você. Ele tira o seu alimento. Ele tira aquilo que te dá vida, que é a fé. A fé nos dá vida. Qual era a primeira coisa que os piratas roubavam antes de matar aquelas pessoas? A primeira coisa que os piratas chegavam e roubavam de uma grande embarcação era a comida. Eles roubavam a comida e iam embora. Voltavam dias depois e aquele povo estava fraco, sem comida. Então um povo sem comida, fraco, não conseguia reagir. Então aqueles homens entravam e roubavam e matavam e faziam tudo. Trazendo para os nossos dias o que isso significa. Antes de tocar na sua vida no estágio máximo, o diabo vai roubar o teu alimento. Os piratas da nossa vida, que é o inimigo das nossas almas, vão querer roubar aquilo que nos dá força. Principalmente em dias como esse, tudo que o diabo quer é minar as suas forças. É fazer você não ter força para orar. É fazer você não ter força para guerras espirituais. É para colocar o peso desses dias, o peso das notícias. Porque ele sabe que se ele roubar de você a sua fé, se ele roubar de você aquilo que nutre você, ele tem acesso à sua vida por inteiro. Por isso, em dias nublados como esse que nós estamos vivendo, em dias difíceis como esse que vocês estão vivendo, não abaixem as guardas de vocês, não esmoreçam na fé de vocês, não parem de crer. Todas as vezes que você estiver esmorecendo, todas as vezes que você estiver decaindo, lembre dessas verdades. Não procure o profeta que diz: eis que te digo. Vá para as Escrituras, irmão. Não procura a velhinha do coque, porque nem é bom ela sair no meio da rua nesses dias.
ela é grupo de risco, irmão. Vai para a palavra, irmão. Você percebe um hiato de 400 anos antes da verdadeira profecia, onde homens de Deus continuavam sendo homens de Deus e só tinham as Escrituras, nem tinham o Novo Testamento ainda, só tinham a lei de Deus. E hoje nós temos a verdadeira revelação pronta para nós, acessível em qualquer versão que você quiser, do homem, da mulher. Eu vi até agora umas bíblias que essa parte é bem pequenininha e tem um monte de linha assim do lado, você escrever lá, para você comentar. Ô irmão, os nossos pais na fé não tinham isso não. Nós temos acesso. Nós jamais poderemos dizer naquele grande dia que nós não tínhamos recursos para seguir a Jesus. Não, irmão. Você jamais poderia dizer, quando chegar lá no céu e se encontrar com Jesus, que te faltou recursos, que te faltou gente para te ensinar. Você nunca vai poder dizer que a linguagem era difícil de compreender. Não, irmão. Talvez nós somos o povo mais privilegiado da história. Talvez não, somos. Os meus filhos, netos, mais privilegiados ainda. Por isso, irmão, quando você estiver se sentindo fraco, vai para as Escrituras. Vê o todo. Não fique só nas preciosas promessas lá, que às vezes te faz mais triste do que te alegra. Vai para a palavra. Quando você estiver triste, pensando em jogar tudo para o alto, olha o que Jesus sofreu por você. Olha o que Jesus padeceu por você, a vergonha que ele passou, que era para mim estar lá, não era para ele estar lá. Quando você estiver pensando em pecar, irmão, pense em tudo que Jesus fez, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nós. Amém? Nós temos um Pai que ouve as nossas orações. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Olha que interessante isso. A nossa confiança é que nós podemos nos aproximar de Deus. E que somos respondidos por Deus quando pedimos aquilo que é a sua vontade. Talvez o maior dilema dos nossos dias é entrar na vontade de Deus. Porque quando você entra na vontade de Deus, um nascido de Deus, ele entende a vontade de Deus. Então a oração dele não é mais uma lista de pedidos. A oração de um nascido de Deus não é mais uma lista de um monte de pedidos. Senhor, faz isso, faz aquilo outro. Um nascido de Deus começa a orar agora para que a vontade de Deus seja feita. Quando nós nascemos em Deus, irmãos, até aquilo que nós queremos deixa de ter tanta importância. Porque a nossa oração é: Deus, faça a tua vontade na minha vida. Nós temos um Deus que ouve a nossa oração. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós oramos e não recebemos, porque não sabemos pedir. Porque mesmo com muitos anos de crente, nós ainda achamos que Deus é obrigado a cumprir as nossas vontades, a fazer a nossa cartilha de regras. E é por isso que muitas pessoas são frustradas, porque elas não querem entrar na vontade de Deus, elas querem fazer com que Deus faça a vontade delas. E não é assim, irmão. O nascido de Deus precisa se submeter à vontade do Pai. Isso acaba com muitos conflitos da nossa vida. Muitos conflitos da nossa vida, fala a verdade, não é sobre a nossa vontade em detrimento à vontade de Deus. É ou não é verdade, irmão? Os maiores dilemas da sua vida foram ou não foram decidir pela sua vontade ou pela vontade de Deus. É assim, irmão. Porque a nossa carne não quer se submeter ao senhorio de Deus. A nossa carne não quer ter um Senhor, ela quer fazer coisas por necessidade.
ela quer se mover pela escassez, ela quer se mover pela necessidade, ela se move pela falta, ela se move pelo medo de perder. Mas quando nós nascemos em Deus, quando nós descobrimos quem nós somos em Deus, nós paramos de pedir, e a nossa oração é: Senhor, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o nosso maior desafio orar isso, irmão, porque nós queremos ter o controle das coisas nas mãos, nós queremos guiar as coisas. Ó Deus, até aqui o Senhor interage comigo, daqui, aqui sou eu, porque eu sei o que eu estou fazendo. Deus, deixa aqui, não invade essa área, não, irmão. Nós chegamos num tempo tão crucial da história da humanidade, que ou nós nos entregamos para o que Deus quer fazer das nossas vidas, ou quando a gente piscar os nossos olhos não vamos ter tempo mais. Ou nós nos entregamos à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, porque você já tem experiência suficiente para saber que viver a vida da sua maneira não dá certo. Eu tenho, irmão, eu te conto aqui umas 4 histórias, só para te provar que você querer guiar a sua vida por você mesmo não dá certo. Tomar decisões, fechar acordos, meu bem? Eu te conto aqui umas 4 histórias sobre quão penoso é, quão dolorido é você tomar decisões sem se submeter à vontade de Deus. Nós temos um Pai que nos ouve, amém? Você tem um Deus que ouve a sua súplica, você tem um Deus que sabe do que você precisa, Ele cuida dos lírios do campo, Ele cuida das aves, Ele não vai cuidar de você. Nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu não dará Ele ao que nós estamos pedindo. Pare de orar a respeito de uma lista de desejos, irmão. Pare de orar sobre aquilo que te falta. Pare de orar por aquilo que ainda não aconteceu na sua vida. Pare de querer apenas cumprir que Deus cumpra na sua vida uma lista de desejos. Se submeta à vontade dEle, amém? Se lance, irmão, à vontade de Deus, porque ela é boa. Ela não é só boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Outra coisa que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário foi a morte do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus, em uma outra versão vai dizer, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. A cruz de Cristo aniquilou o domínio do pecado sobre as nossas vidas. Nós não precisamos mais, nós não somos mais escravos do pecado, porque nós somos nascidos de Deus, e todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive deliberadamente no pecado. Você precisa assumir essa verdade para a sua vida, irmão. Você é nascido de Deus, então o pecado ele não pode ter domínio sobre a sua vida. O pecado não pode ditar as regras da sua vida. Você precisa se apoiar no sacrifício de Jesus, irmão. Não é sobre ficar, eu declaro, eu determino, não, irmão. Não é sobre isso. É sobre entender que com Jesus na cruz do Calvário, Ele matou o poder do pecado sobre nós. Então nós não precisamos mais ficarmos reféns do pecado. Pelo contrário, nós temos acesso à verdadeira vida. As pessoas só estão presas no pecado porque elas não descobriram a verdadeira vida. Talvez você só está preso no pecado porque você não descobriu a verdadeira vida que está em Cristo Jesus. Porque no dia que você descobrir que você nasceu em Deus e que o pecado não tem domínio mais sobre a sua vida, tudo muda. A sua vida muda a partir do dia que você perceber que você não é refém da pornografia. Tudo muda a partir do dia que você decidir que você não é mais refém dos vícios, porque você é nascido de Deus. O pecado não pode nos trazer medo, irmão. Nós precisamos entender que em Cristo nós temos força para vencer o pecado.
Não é sobre vencer o pecado pelas nossas próprias forças, porque você não consegue. Pela sua própria força, irmão, é impossível vencer o pecado. Um bom conselho não te faz não pecar. Não te faz, irmão. Porque eu posso sentar com você e conversar com você 2, 3, 4 horas. Mas se você no seu coração, no seu íntimo decidir fazer isso, você faz. Depois se enche de remorso, se enche de culpa, porque é isso que o pecado faz. Ele é muito bom, ele é atrativo aos olhos, mas quando você se deixa enveredar por esse caminho, depois só sobra culpa. E Deus, como um bom pai, Ele te aceita de volta, amém? Então não se permita viver uma vida refém do pecado, irmão. Aceite essa verdade que você é nascido de Deus, que você recebeu uma nova identidade em Deus. Não é que você não vai pecar. Perceba, o nascido de Deus não vive no pecado. Percebe a diferença? Nós vamos pecar porque nós somos falhos, irmãos, limitados. Mas uma coisa é eu pecar e eu saber que eu tenho um advogado junto ao Pai que me assiste nas minhas fraquezas. Agora outra coisa completamente diferente é eu viver na prática deliberada do pecado. O livro de Hebreus vai dizer que aquele que vive atolado em pecado nega o sacrifício de Jesus. Sabe o que acontece todas as vezes que nós vivemos em uma vida de pecado? É como se nós estivéssemos dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Todas as vezes que nós vivemos uma vida deliberada no pecado, nós estamos dizendo: Jesus, o seu sacrifício não foi suficiente para mim. Mas quando nós nascemos de Deus, nós entendemos que o pecado não é o nosso lugar. Os céus é o nosso lugar. Amém? Um nascido de Deus não vive em pecado, irmão. Um nascido de Deus abraça a santidade que foi conquistada por Jesus na cruz. Quer viver uma vida santa? Não se apoie em você mesmo. Quer viver uma vida santa? Não se apoie nem nas suas disciplinas espirituais. Não se apoie nem no tanto que você ora, não se apoie nem no tanto que você jejua, se apoie na cruz de Cristo. Quer vencer o pecado? Se apoie na cruz de Cristo. Não é sobre o que você faz, é sobre o que Cristo fez. Não é sobre o quanto você ora, é sobre o que Cristo fez por você. Porque até o desejo de adorar veio dele. É Ele que coloca em nós, é Ele que faz em nós o querer e o realizar, é tudo Ele. E eu termino dizendo que Ele é único e incomparável. Diga assim: Deus é único e incomparável. Eu quero ler o versículo 20 e 21 na nova tradução da linguagem de hoje, que traz uma referência muito interessante para a gente. Diz assim: sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com Deus verdadeiro, unida com o seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e esta é a vida eterna. Olha o conselho, meus filhinhos, cuidado com os falsos deuses. Olha isso, que poderoso, irmão. João está falando sobre o Deus verdadeiro. Nós estamos unidos com Cristo, então nós temos acesso agora ao Deus verdadeiro, que é o Deus verdadeiro, que é o dono de todas as coisas. E João termina advertindo: olha, cuidado com os falsos deuses. Sabe qual é o perigo desses dias, irmãos? É os falsos deuses, porque eles querem calar a voz do Deus verdadeiro. Lógico que o poder de Deus, ele é maior que tudo, mas dentro de nós, os falsos deuses querem calar a voz do Deus verdadeiro. Quais são os falsos deuses desse século, irmão? Quais são os deuses desse século, irmão? O dinheiro é um dos deuses desse século, e eles querem calar a voz do Deus verdadeiro. A luxúria, irmão, é um dos deuses desse século, e ela quer calar a voz do Deus verdadeiro dentro de mim, dentro de você.
A vaidade, irmão, é um dos deuses desse século, e eles querem calar a voz do Deus verdadeiro em você. A promiscuidade, irmão, é um dos deuses desse século, e eles querem calar a voz do Deus verdadeiro dentro de você. A impureza, irmão, os pecados distintos, querem calar a voz do Deus verdadeiro dentro de nós. E é por isso que nós precisamos nos apoiar nessa verdade. Nós somos nascidos de Deus, nós temos acesso ao Deus verdadeiro. E tudo que é verdadeiro denuncia o falso. Quer saber se uma coisa é falsa? Pega a verdadeira e coloca do lado. Quer saber se um tênis é falso, irmão? Por melhor que ele tenha feito, compra um verdadeiro e coloca ele do lado do falso. A denúncia é evidente. Fique de pé no seu lugar. Eu fiz questão de trazer essa palavra para nós essa noite, para fundamentar bem aquilo que nós temos como fé, amém? Nós temos acesso ao Deus verdadeiro, irmão. Nenhuma palavra é mais poderosa do que essa. Nenhuma revelação é tão poderosa ao ponto de ser maior do que a verdadeira revelação a respeito do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Porque tem pessoas que nunca vão ter acesso a grandes revelações, a grandes segredos das Escrituras, mas elas vão ser salvas, sabe por quê? Porque simplesmente creu na pregação do Evangelho, puro e simples, irmão, sem muito floreio, sem muita alegoria, sem muita historinha, o Evangelho verdadeiro, que é o que purifica o homem. E é tudo que nós precisamos nesses dias, do Evangelho verdadeiro, de nos lembrar do que éramos se Jesus não tivesse cruzado a nossa história. É esse Evangelho que salva o homem, porque nós vemos muitas pessoas cheias de segredos de Deus, cheias de revelações poderosas, mas atoladas em uma vida de pecado. Por quê? Porque simplesmente perdeu a simplicidade da verdade das Escrituras. E esse é o nosso perigo, irmão. Esse é o nosso perigo, é crescermos em revelação, crescermos em conhecimento e perdermos a simplicidade das Escrituras. É crescermos demais, como a canção diz: torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Porque se um dia você parar de crer, irmão, toda a sua sabedoria ela vai para o ralo. Se um dia simplesmente você parar de crer na obra redentora da cruz, toda a sua sabedoria, todo o seu estudo, tudo aquilo que você adquiriu a respeito de Deus, ele se torna vazio, sem forma. Mas quando você resgata de dentro de você essas simples verdades, dentro do teu coração, isso te baliza para não pecar contra Deus. Quando você traz no teu espírito essa verdade, que um homem sem defeito veio à terra e passou as maiores vergonhas para assumir uma bronca que era minha e sua, irmão, isso precisa mudar a nossa rota, porque essa é a expressão mais poderosa das Escrituras: propiciação. Ele morreu no nosso lugar. Isso precisa ser o suficiente para você viver uma vida apaixonado. Os congressos vão te dar uma acendidinha, a imposição de mãos vão te dar uma esquentada, um acampamento, um ajuntamento como esse, um culto como esse, vai te dar uma despertada, irmão. Mas aquilo que vai te manter vivo, aquilo que vai ser o seu arroz e feijão, que é o que te faz sobreviver, é o seu arroz e feijão, irmão. É isso aqui: Jesus veio à terra, morreu no nosso lugar, foi envergonhado, pisoteado, cuspido, morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele veio à terra e calou um hiato de 400 anos. Isso é o verdadeiro Evangelho. É saber que você é injusto, pecador, da pior espécie que essa terra já viu. Eu sou esse cara.
Eu sou o pior pecador que essa terra já viu, irmão. Eu já tive contato, breve contato, com aquilo que eu seria sem o Espírito Santo. Eu fiquei assustado com o homem que eu posso ser sem Jesus. A esposa está aí. Eu fiquei assustado, irmão. Assustado, irmão, com o homem que eu posso ser sem Jesus. É assustador você estar em contato com a sua própria humanidade. É assustador, irmão. É com esse sentimento que eu quero que nós ceiamos essa noite. Você não é bom, irmão. Você é o pior. Dentro da sua mente passa os piores pensamentos, os piores desejos. Mas esse não é o seu fim. Porque Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida. Jesus morreu para que homens perdidos como eu tivéssemos acesso a uma vida eterna. Os pastores estão passando com os elementos. E esse é o objetivo da ceia do Senhor, irmão. Não é um rito. Não é uma lembrancinha. Vamos lembrar aqui do que Jesus fez. Não, irmão. Isso é o que nos mantém vivo. Isso é o que nos mantém de pé. Você só acordou hoje pela manhã por causa do sacrifício de Jesus. Você percebe isso? Você só abriu os seus olhos hoje por causa do sacrifício de Jesus. Nos ensina, Jesus, a te amar não com os nossos lábios. Nos ensina, Jesus, a valorizar o teu sacrifício na cruz do Calvário. Não com os nossos lábios apenas, não com as nossas canções, mas com a nossa obediência. Com a nossa obediência. Que a nossa obediência fale mais alto que as nossas canções. Que a nossa obediência fale mais alto do que a nossa performance. Que a nossa obediência fale mais alto do que os nossos pecados.